Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos Ante os Novos Tempos. É um prazer estar com você toda quarta-feira às 7 da noite, através do canal Orientação Espírita no YouTube. Nosso programa é bastante variado, mas tem o objetivo de estudar o Espiritismo, a sua aplicação na vida, na construção da Era do Espírito. Nós vamos ter a participação dos nossos telespectadores através das perguntas que nos enviam, que é o primeiro quadro do programa, o Perguntando e Aprendendo. Na sequência, a entrevista trazida por Orson Peter Carrara, desta vez com Aline Abrante, uma brasileira espírita que mora no Canadá. Na poesia espírita, nós vamos continuar a trabalhar no conteúdo do livro Antologia dos Imortais, psicografia de Chico Xavier, trazendo dois poetas, Tobias Barreto e Antônio Cunha Mendes. No vídeo do Para Viver Melhor, o tema é Está Faltando Amor nos Corações. E lá no final do programa, no Entendendo com o Espiritismo, nós vamos conversar sobre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Tudo isso a partir de agora em Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Iniciamos o Perguntando e Aprendendo trazendo 5 participações deste nosso Brasil, as pessoas que através do WhatsApp, do Telegram, de e-mail, do canal Orientação Espírita no YouTube, conforme você está vendo aí na tela, vão enviando então as suas perguntas, fazendo suas indagações, tirando as suas dúvidas. E nós as trazemos para o programa para podermos dar as respostas sempre através dos princípios espíritas, conforme encontramos nas obras da codificação espírita, as obras de Allan Kardec, que aliás você está vendo, olha aqui, ó, você está vendo aqui na tela as obras de Allan Kardec, que são as chamadas obras da codificação espírita. Bem, iniciando o Perguntando e Aprendendo, nós vamos trazer a pergunta da Rosalice Dantas, que é lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ela está indagando: devemos aceitar sem contestação, sem crítica, toda a obra mediúnica de Chico Xavier? Rosalice, sua pergunta é bastante atual, porque esse é um tema em discussão no movimento espírita brasileiro. Eu não sei se você sabe, se você que está aí nos acompanhando sabe dessa informação, mas nós temos determinados grupos espíritas, e espíritas em particular, que ou não aceitam a obra mediúnica através do Chico Xavier, ou têm restrições
a este ou aquele espírito, como, por exemplo, Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier. Então a sua pergunta é bastante pertinente, bastante atual. Aprendemos com Allan Kardec, ao estudarmos o Espiritismo, que toda e qualquer mensagem mediúnica tem que ser analisada pelos crivos da razão, da lógica, do bom senso e da universalidade do ensino dos espíritos. O que fugir disso, o que trouxer algum tipo de revelação que não possa ser comprovada, deve ser rejeitada ou deve ser deixado guardado até que novas comunicações surjam e venham corroborar ou não aquela que gerou a dúvida. Isso tem que acontecer com as mensagens recebidas por todo e qualquer médium, inclusive o Chico Xavier. Lembrando que o próprio Chico, em vários depoimentos, em várias entrevistas, ele mesmo sempre lembrava que Emmanuel, o seu guia espiritual, no início do seu trabalho mediúnico, disse a ele, Chico Xavier, que se ele, Chico, tivesse alguma dúvida quanto às orientações, quanto aos escritos dele, Emmanuel, que ficasse sempre com Allan Kardec. Então, temos que passar, sim, toda a obra mediúnica do Chico Xavier pelos crivos e não nos importando se é o Chico Xavier e nem o nome do espírito, porque a análise deve ser feita sempre através do conteúdo das mensagens. O que temos até hoje é que não encontramos realmente problemas com as obras psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier. Mas precisamos estar sempre abertos para ouvir análises, ouvir críticas e tendo sempre por base as obras de Allan Kardec, a codificação espírita, trazendo os ensinos dos espíritos. Muito bem, vamos agora responder ao Sérgio Lopes, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ele pergunta: como o centro espírita, diante dos novos tempos, pode conciliar o trabalho presencial e online nas suas atividades? Também é uma pergunta bastante atual, porque hoje em dia nós estamos vivendo a era da comunicação digital. Wi-Fi, transmissões online, redes sociais, mensagens instantâneas. Isso faz parte da sociedade humana e tende sempre a refinar essa tecnologia. O centro espírita não pode ficar longe disso. Já foi o tempo, e aí eu me recordo da minha época da juventude espírita, em que o centro espírita só tinha um recurso para que você pudesse utilizar: o famoso quadro de giz. Era praticamente só isso que encontrávamos no centro espírita ali pelas décadas de 1960, 1970 e 1980. Na sequência, nós conseguimos ver os centros espíritas se aparelhando, e aí muitos com o famoso mimeógrafo, aí veio o retroprojetor, projeção de slides, mas isso era mais difícil, ter um projetor de slides. Foi lentamente que os centros espíritas acompanharam a tecnologia humana. E hoje em dia, nós não podemos mais olhar o centro espírita sem uma rede Wi-Fi de internet, sem um projetor chamado data show, sem um notebook preparado, sem câmera, um celular
para transmitir as palestras em tempo real, por exemplo. E aí nós temos que nos acostumar em que não vamos fazer apenas as atividades no modo presencial. Nós podemos fazer várias atividades no modo online, mantendo grupos de estudo através da internet, o contato e estudos dos jovens, por exemplo, com toda uma dinâmica. As palestras públicas podem ser híbridas, ou seja, o público no salão do centro espírita e o palestrante falando através da internet lá no telão, sendo projetado. E aí o palestrante pode ser de outra cidade, pode ser de outro estado, o que minimiza os custos desse intercâmbio. Enfim, são várias formas, então, de utilizarmos as plataformas digitais, as transmissões online, junto com os eventos, as atividades e os serviços presenciais. Que os dirigentes espíritas estudem isso, fiquem atentos a isso, porque o centro espírita não pode ficar à margem do avanço tecnológico da humanidade. Vamos responder agora a Cássia Novaes. Ela é da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Pergunta: por que muitas pessoas, apesar de terem faculdades mediúnicas naturais e espontâneas, têm medo de desenvolver a mediunidade? Pois é, Cássia, isso acontece desde sempre. A pessoa vê os espíritos, ouve os espíritos, recebe os espíritos, mas não quer frequentar o centro espírita, não quer estudar o espiritismo, enfim, não quer desenvolver a mediunidade. Isso acontece por vários motivos, então existem várias causas em relação a isso. Uma das causas é o medo, por desconhecer essa realidade espiritual, desconhecer a mediunidade. Uma outra causa é o não querer assumir a responsabilidade de se engajar no centro espírita para trabalhar com as suas faculdades mediúnicas e assim por diante. Recordo aqui uma querida amiga, lá nos tempos da mocidade espírita, em que certa vez ela disse que no centro espírita podia contar com ela para tudo, exceto participar da reunião mediúnica. E ela explicava que ela tinha, na verdade, muito medo de encarar os espíritos se apresentando através dos médiuns. Mas os anos passaram, ela não abandonou o espiritismo nem o centro espírita, e quando voltamos a nos encontrar, ela já estava lá não apenas como diretora do centro espírita, mas atuando como médium na reunião mediúnica desse centro espírita. E tivemos então a oportunidade de perguntar se ela recordava aquele dizer dela na época da mocidade espírita, do medo que ela tinha da reunião mediúnica. Ela disse que recordava, mas que com o tempo ela foi perdendo o medo na medida em que estudou o espiritismo e começou a ter as suas primeiras experiências mediúnicas. O que nós podemos dizer aqui a toda e qualquer pessoa que tem faculdades mediúnicas, ou seja, cuja mediunidade é espontânea, é que não existe botão para desligar a mediunidade. Mediunidade é uma faculdade natural. Ela pode estar atrapalhando a sua vida neste momento, mas é porque você ainda não se dedicou a estudar a mediunidade. E isso deve ser feito através do espiritismo. E é lá no centro espírita onde você poderá adquirir, então, equilíbrio, disciplina, controle das suas faculdades mediúnicas. Não fuja a isso, porque quem tem mediunidade tem uma missão a cumprir aqui na Terra. Vamos agora, prosseguindo o Perguntando e Aprendendo, responder a Adriana Cunha, que é de Campinas, no interior do estado de São Paulo. E ela está trazendo a seguinte dúvida: por que os espíritos
em suas mensagens, insistem tanto em abordar questões de ordem moral e do Evangelho? Porque essa é a nossa grande necessidade atual, de todo sempre, e continuará a ser. O Espiritismo veio reviver as lições do Evangelho. O Espiritismo veio realizar a transformação moral dos indivíduos para a transformação moral da humanidade. Se temos muitos problemas hoje, como injustiça social, miséria, violência, problema de drogas, sensualismo exacerbado, egoísmo, orgulho, guerras, etc., é porque ainda temos um desenvolvimento moral muito pequeno, muito abaixo do que já deveríamos ter. Temos hoje um desenvolvimento intelectual relativamente grande, mas falhamos muito no desenvolvimento moral. Por isso, os bons espíritos vivem a nos exortar para colocar em prática as lições do Evangelho, o amai-vos uns aos outros, o fazer ao outro somente o que desejamos que o outro nos faça, e face a imortalidade da alma, a vida que continua após a morte, que compreendamos a necessidade do bem, do amor, da caridade, da fraternidade. E eles não vão cessar em ficar falando sobre isso, porque é a nossa grande necessidade para podermos renovar para melhor a sociedade humana. Encerrando o nosso Perguntando e Aprendendo, comparece aqui o Kleber Araújo, que é lá da cidade de São Paulo, e ele pergunta: será possível que o Chico Xavier tenha feito revelações a determinadas pessoas e que desde sua morte têm sido divulgadas? Kleber, é mais uma pergunta hoje no nosso programa, atualíssima e pertinente. É fato que desde a sua desencarnação, algumas pessoas que se dizem terem sido muito amigas do Chico Xavier, vêm através das redes sociais e até de livros, publicando revelações que supostamente o Chico Xavier teria feito a essas pessoas e exclusivamente a essas pessoas. Tenho acompanhado isso desde muito tempo. E, sinceramente, não dá para acreditar. Porque o Chico Xavier, na calada da noite, a sós com um amigo, faria revelações mediúnicas, bombásticas, sobre isso e sobre aquilo. Ele que sempre se caracterizou pela humildade, pela simplicidade e por seguir fielmente os ensinos da doutrina espírita. A troco de quê? E temos visto revelações, que vamos colocar aqui entre aspas, sinceramente, muito duvidosas. Então, muito cuidado ao receber essas revelações que supostamente foram dadas por Chico Xavier e sempre sem testemunha. Foi sempre para aquela pessoa, num local e horário em que não havia mais ninguém. Isso é suspeito, mas não estamos condenando. Estamos apenas aqui colocando um alerta. Calma, não vamos aceitar tudo. É preciso analisar, é preciso utilizar o bom senso. Os crivos, que nós já falamos aqui no programa,
a lógica, do bom senso, da universalidade do ensino dos espíritos, das bases do espiritismo. Então, muito cuidado com essas revelações que às vezes podem trazer algo que não é verdadeiro. Bem, chegamos ao final do Perguntando e Aprendendo. Você já está vendo aí na tela os nossos canais de comunicação para que você possa, então, enviar a sua pergunta e tirar a sua dúvida. Estamos aqui aguardando a sua participação. Mas agora nós vamos passar a palavra ao Orson Peter Carrara, esse querido companheiro do movimento espírita, nosso amigo, e que através da internet tem feito um trabalho belíssimo de divulgação do espiritismo através de entrevistas. Hoje nós selecionamos a entrevista que ele realizou com Aline Abrante, que é espírita e conheceu o espiritismo no Brasil, mas vive no Canadá. E lá está realizando também um trabalho de estudo e divulgação do espiritismo. E nós vamos conhecer parte disso na entrevista, no trecho que selecionamos para o nosso programa. Então você fica agora com Orson Peter Carrara entrevistando Aline Abrante, do Canadá para o Brasil. Conversando sobre Espiritismo. Então, nós queremos, com muita alegria, trazer até aqui a tela a nossa convidada desta oportunidade. Aline Abrante, bem-vinda e obrigado pela disponibilidade. Olá, Orson. Olá a todos os companheiros que nos assistem. A gratidão é toda nossa. A gente recebeu com muito carinho o convite, pois assim nós nos sentimos um pouco mais ligados, conectados com o Brasil. Muito bem, Aline. Nós estamos aqui com uma diferença de fuso horário, são 5 horas de diferença à frente, né? É isso mesmo? Na verdade, nessa época do ano, são 4 horas. Vocês estão 4 horas à frente. Isso, Puxa. nessa época do ano. Aí, quando nós entramos em novembro, a gente sai do horário de verão, na verdade. E aí passam a ser 5 horas. Muito bem, Aline. Os nossos telespectadores que estão nos assistindo, muita gente não te conhece. Então, nós vamos primeiro fazer com que as pessoas conheçam a nossa convidada de hoje, a Aline. Aline, diga para nós onde você nasceu e como conheceu o Espiritismo. Então, eu nasci na capital, Rio de Janeiro. Vivi no Rio de Janeiro por 21, 22 anos, até me mudar para Blumenau, em Santa Catarina. Lá eu morei 3 anos, e foi exatamente nesse último ano em que eu estava em Blumenau que eu tive o primeiro contato com a doutrina espírita. Você conheceu a doutrina espírita no Brasil ainda, então, que bom. Sim, exatamente. E você está no Canadá há muito tempo, Aline? Há quase 7 anos. Já é um bom tempo. Já é um bom tempo. Eu ia até fazer um complemento em relação ao horário que eu falei. O Canadá é muito grande, assim como o Brasil, né? Mas o Canadá é muito grande, da costa oeste a leste. Então, na nossa região, a gente mora na costa oeste, na região de Vancouver. Então, a diferença do fuso horário para o Brasil ela é maior do que na costa leste. Sem dúvida. O Canadá realmente é enorme mesmo, né? Na esfera do globo, todo o mapa do Canadá, nós podemos visualizar ali. Desculpa, não te ouvi? Você reside em qual cidade do Canadá? O nome da cidade é Coquitlam. Não consegui pegar, fala de novo. Não, né? Então, nós temos a região de Vancouver,
Sim. e as cidades adjacentes, né, que fazem parte do que a gente chama da Metro Vancouver. Então, nós, a princípio, viemos morando em Vancouver, e há 3 anos atrás mudamos para essa cidade que chama Coquitlam. Nossa, é difícil. Para nós que não estamos habituados, é difícil. É, Mas, exatamente, é o som. mas Aline, você viveu no Rio de Janeiro até o início da juventude, jovem, mudou-se para Blumenau, uma belíssima cidade também de Santa Catarina, onde conheceu o Espiritismo. E lá em Santa Catarina, você teve a oportunidade, nesse conhecimento com a doutrina espírita, de participar das instituições dessa cidade, Blumenau? Eu tive a oportunidade, é uma história bastante interessante. Nesse terceiro ano que eu estava lá, num determinado momento, eu passava por um desafio na vida pessoal, e uma Sim. amiga da minha mãe, espírita, indicou minha mãe que falasse comigo para que eu lesse o Violetas na Janela, um livrinho assim tão, né, um romance tão, Romancinho, né? exatamente, tão simples, né? Mas eu digo simples, mas que foi a chave desse meu interesse para conhecer a doutrina espírita, porque conforme eu ia lendo o relato de Patrícia, ao retornar ao mundo espiritual, eu era como se eu já tivesse tido acesso a todas aquelas informações, tudo fazia sentido. E eu pensava, nossa, realmente, é assim mesmo, nossa, que incrível, é claro que isso é lógico, que acontece dessa maneira. E daí, essa mãe da minha amiga me sugeriu que eu procurasse uma casa espírita, assim eu fiz. E o que mais me tocou foi, eu não conhecia o espiritismo, não, eu não sabia realmente o que me aguardava. Na verdade, como muitas pessoas pensam, o que eu vou encontrar quando eu entrar no centro espírita? Então, esse era o meu sentimento. E eu cheguei a uma casa indicada por uma colega de trabalho, e ao final do estudo, da palestra, foi feita a oração do Pai Nosso. E naquele momento, eu tive a certeza no meu coração de que a doutrina espírita, que eu sabia pouquíssimo, quase nada, era avalizada pelo Cristo, pois ali houve a oração do Pai Nosso. Então, essa casa, na verdade, foi assim, apenas o pontapé inicial, porque 1 ou 2 meses depois, eu me mudei, fui morar em Belo Horizonte, Minas Poxa, Gerais, e aí foram 3 anos também, onde eu frequentei algumas casas espíritas como frequentadora mesmo. Eu ia assistir as palestras, geralmente as casas espíritas próximas de onde eu estava morando ou trabalhando. E após esses 3 anos, no início de 2000, do ano 2000, eu me mudei para Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Cabo Frio é uma cidade com a qual eu tenho muita afinidade, e desde pequena eu ia para lá, meus avós tinham uma casa de praia, e fui morar nessa casa. E estudante, recém-estudante da doutrina espírita, no dia que eu cheguei de mudança, tudo para mim era familiar, tanto a cidade quanto a casa. Porém, deu um problema na chave. Eu não conseguia abrir a porta da casa, eu tive que procurar um chaveiro. Quando eu fui procurar o chaveiro, eu estava aguardando o trabalho ser feito. Quando eu olhei em frente ao chaveiro, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Eu me emocionei, me emociono até hoje. E, e assim que eu me estabeleci, eu comecei a frequentar o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, que eu digo que foi meu lar, minha escola e meu hospital por 15 anos, até eu e minha família nos mudarmos para o Canadá.
Aline, você falou coisas importantíssimas nessa sua segunda fala aí. Vamos começar pelo Violetas da Janela, que eu chamei de romancinho, mas não no sentido pejorativo, é pela simplicidade da obra. No entanto, essa obra tem muitos méritos, porque eu já ouvi muitas pessoas declararem que foram atraídas ao Espiritismo pela leitura desse livro, que foi considerado na época como um teve o mérito de conquistar muitos corações para o conhecimento espírita. Depois você fala do Centro Espírita em Blumenau, que você foi pela primeira vez. Você se lembra o nome da casa lá em Blumenau? Não lembro. Não lembra? Interessante, não lembro. Outra coisa que você me trouxe aqui, referindo-se a Cabo Frio, onde temos muitos amigos lá em Cabo Frio, e eu já tive a oportunidade de palestrar nos Trabalhadores de Jesus, naquele Centro Espírita. E é interessante porque em outra live, com outra entrevistada, nós falamos muito sobre os Trabalhadores de Jesus de Cabo Frio. Muito interessante, é a segunda vez surgir aqui uma entrevistada referindo-se com tanto carinho a esta instituição, que nós queremos aqui cumprimentar e desejar o nosso abraço. E farei questão de encaminhar essa entrevista para que eles vejam os amigos lá de Cabo Frio, do Trabalhador de Jesus. Você ainda mantém vínculos com eles? Mantém contato ainda? Sim, mantenho contato com o atual presidente, Olha da que legal. Dejanira, nosso querido companheiro Marcelo Turra, de lá Ah, também, que inclusive esse contato é afetivo e de colaboração também. Então, até hoje, Helena, que já foi coordenadora da mediunidade, então, até hoje, quando algumas vezes surgem alguns questionamentos na condução das nossas atividades aqui no centro, eu me reporto a esses companheiros. Marcelo Turra nos ajudou com essa sugestão mesmo de nós termos hoje aqui no nosso centro os convidados do Brasil. muito bom, Aline. Aline, e como é que foi parar no Canadá? Que história é essa de mudar do Brasil para o Canadá? Como é que foi isso? É indiscreto perguntar isso? Claro que não, imagina. Bom, eu já tinha tido oportunidade de estar fora do Brasil, inclusive de morar fora, morar nos Estados Unidos por algum tempo. Então, eu sempre, na verdade, tive dentro do meu coração esse desejo, essa vontade de vivenciar essa experiência novamente, por vários motivos. Porém, meu marido preferia continuar, né? Continuar em Cabo Frio, a família. Então, enfim, nós nos conhecemos em Cabo Frio. Quando eu me mudei em 2000, no ano de 2000, conheci meu marido. E aí a gente acaba realmente também fincando mais as raízes ali. E assim, vieram os filhos, nós temos um casal de gêmeos, e fomos ficando. Quando foi no ano de 2014, o meu marido um dia comentou assim, a gente estava programando uma viagem a passeio com os nossos filhos, né, para os Estados Unidos, no ano seguinte, de 2015. E daí, meu marido já sabendo e conhecendo, né, esse meu desejo de ter essa oportunidade novamente de morar no exterior, ele falou, bom, se todos nós, né, gostarmos assim, tanto dos Estados Unidos como você gosta, quem sabe a gente consegue, em família, passar um tempo lá. Então, ele deu a brecha, eu não perdi tempo, eu comecei a pesquisar. Porém, a imigração legal para os Estados Unidos é bem mais demorada e difícil mesmo. E aí eu tive a informação, tudo foi chegando, né? Sabe assim, quando as coisas, né, estão para acontecer, o universo conspira, definitivamente nós sabemos isso, como estudantes da doutrina espírita. Bem, vimos então um trecho da entrevista realizada por Orson Peter Carrara e a nossa Aline Abrantes contando
a sua história de vida, a sua saga com o Espiritismo, e ela estando então lá no Canadá como espírita. Espero que você tenha gostado. E se você quiser então assistir a entrevista por completo, porque nós aqui no programa só passamos um trecho selecionado da entrevista, você vai acessar no YouTube o canal Orson Peter Carrara. E aí você terá acesso ao vídeo completo dessa entrevista. Um abraço à Aline Abrantes e outro ao nosso Orson Peter Carrara. Muito bem, vamos agora à poesia espírita. É isso mesmo, está na hora de trazermos os poetas já desencarnados e que retornaram através da mediunidade de Chico Xavier. Vamos então mergulhar no mundo literário da poesia a partir de agora. Poesia espírita. Na poesia espírita, nós estamos trabalhando o conteúdo do livro Antologia dos Imortais, livro esse psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, e publicado pela Federação Espírita Brasileira. E é uma obra que reúne apenas e tão somente poetas. Hoje nós vamos conhecer as poesias de Tobias Barreto e Antônio Cunha Mendes. O Tobias Barreto traz o poema Arma Onipotente e o Antônio Cunha Mendes traz o poema Asas. Vamos então conhecer primeiramente Tobias Barreto. Você já deve ter ouvido falar desse nome. Tobias Barreto é natural de Campos, no estado de Sergipe, tendo nascido a 7 de junho de 1839 e veio a desencarnar na cidade do Recife, lá em Pernambuco, em 26 de junho de 1889. E ele é conhecido como chefe da Escola do Recife, ou seja, uma escola literária e poética da capital pernambucana. O Tobias Barreto foi, inclusive, um paladino que trabalhou incessantemente pela abolição da escravatura e foi o patrono da cadeira número 38 da Academia Brasileira de Letras. Então, temos aí o nosso Tobias Barreto, personagem conhecido da história do nosso Brasil. Vamos então passar a palavra a ele, que voltou através do Chico Xavier e nos trouxe o poema Arma Onipotente. Ei-la a estrugir na ideia, alçada com lisura, reflete os dons de Deus, ergue, educa e domina. Tesoura, corta os véus literais da Escritura. Cinzel, grava os anais da justiça divina. Aguilhão, tece o fio imortal da cultura. Lança, retalha o corpo estranho da rotina. Clava, reduz o grés do mal à cinza escura. Pincel, tinge os painéis ridentes da bondade. Chave, fende os portais ocultos da verdade. Palheta, fere em lira a paz serena. Homem, caminha além. Pompeia, em verso e prosa, o altívulo espadim da expressão luminosa, a brilhar-te nas mãos, sobre a forma de pena. Então este é o poema Arma Onipotente, onde o nosso Tobias Barreto está falando aqui da importância da palavra escrita. Então, Arma
onipotente. Mas agora nós vamos conhecer outro poeta, Antônio Cunha Mendes, que nasceu em Maranguape, no Ceará, em 15 de março de 1874, vindo a desencarnar na cidade de São Paulo, em 2 de junho de 1894. Portanto, viveu no século XIX. Ele publicou seus primeiros versos em jornais lá do Ceará e depois ele transferiu residência para São Paulo, onde se formou em Direito e, como jornalista, dirigiu a Revista do Brasil e escreveu em vários jornais e revistas e fez parte do movimento simbolista da literatura brasileira. Muito bem, ele então comparece através do nosso Chico Xavier, no livro Antologia dos Imortais, e nos traz o soneto Asas. Terra, nada retens que o verme não carcoma. Tudo nasce e caminha ante o poente aziago. Toda pompa a luzir, qual furacão num lago, túrbida agitação sobre a undiflava coma. Na urna de Moisés, vês longínqua redoma. No Fausto de Alexandre, um painel triste e vago. A cinza sepulcral dos salões de Cartago soterrou no silêncio os mármores de Roma. Duas asas, porém, na rota em que flutuas, sustentam-te no espaço, impassíveis e cruas. Nenhuma alteração que, leve, as entrecorte. Libram com Deus e a vida em suprema conquista. Tribos, povos, nações, nada que lhes resista. Uma, a crava do tempo, outra, a cega da morte. Então aqui tivemos o soneto Asas, do poeta Antônio Cunha Mendes, através do médium Chico Xavier. Lembrando que estas poesias estão publicadas no livro Antologia dos Imortais, edição da Federação Espírita Brasileira. Mas agora nós encerramos a poesia espírita e vamos ao vídeo de meditação, de reflexão, do Para Viver Melhor. 90 segundos para que você possa refletir sobre o tema Está faltando amor no coração. Rodando o vídeo. Os tempos atuais trazem vários estilos de vida, a maior parte atrelada às sensações físicas. Vivemos pelo corpo, muitas vezes com tal intensidade que acabamos com ele em pouco tempo através dos excessos alimentares, consumo de drogas, sexualidade sem controle, ingestão de bebida alcoólica, trabalhos sem limites, ansiedades e estados depressivos, sem abrir espaço para cogitações de ordem espiritual. Se não sabemos amar a nós mesmos, como saberemos amar o outro? Se não sabemos nos respeitar, como saberemos respeitar o outro? O amor é a base da vida. Temos que aprender a amar a nós mesmos para aprender a amar o próximo, aprendendo então a amar a Deus. Vivido e sentido, o amor marcará uma nova era na humanidade. Deixemos que ele habite, em definitivo, nosso coração. Se você gostou desta mensagem, compartilhe.
Entendendo com o Espiritismo. Em dias de tantos debates que temos assistido entre tantas ideologias, entre tantas ideias e entre tantas formas de governo nas nações do nosso planeta, é muito oportuno vermos a visão espírita sobre a questão da liberdade. A liberdade de pensar e a liberdade de consciência. E Allan Kardec trata desse tema no capítulo 10 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, constituindo um capítulo apenas e tão somente sobre a lei de liberdade. E Allan Kardec separa a liberdade de pensamento da liberdade de consciência. Você já tinha pensado sobre isso? Vamos conhecer esse tema aqui no Livro dos Espíritos a partir da questão 833, que vamos recordar para poder fazer os nossos comentários. A 833, assim como a 834, estão no tema liberdade de pensamento. Depois, a partir da 835 e até a 842, nós temos o tema liberdade de consciência. Vamos então, primeiramente, fazer considerações sobre a liberdade de pensamento. Então, na questão 833, indaga Allan Kardec: há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Responderam os espíritos: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. E aí complementa Kardec com a questão 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? E esclarece os espíritos: ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. Bem, ficamos então agora aqui sabendo que o pensamento é livre, é totalmente livre, ou seja, podemos pensar o que quisermos, podemos elaborar todos os pensamentos que quisermos. E de fato, quando estamos conversando com uma pessoa, nós não sabemos o que ela está pensando, porque nem tudo o que pensamos verbalizamos. Os espíritos lembram que a manifestação do pensamento, através da palavra falada, ou da palavra escrita, ou de gestos, ou de expressões, essa manifestação, ela pode ser, sim, impedida, mas não impede que a pessoa esteja elaborando pensamentos, que ela esteja pensando. Agora, na sequência, os espíritos nos fazem uma advertência. Temos que tomar cuidado, porque se os seres humanos, nós que estamos aqui encarnados, desconhecemos o que cada um pensa, Deus o sabe. E vamos ter que prestar contas dos nossos pensamentos a Deus. Mas temos liberdade para pensar. Então, o pensamento é a única liberdade total que possuímos, mas temos uma responsabilidade a assumir perante a lei divina, porque Deus conhece o nosso íntimo,
Deus conhece o que pensamos. Na sequência, a partir da questão 835, Allan Kardec vai tratar da liberdade de consciência. Vamos conhecer esse tema, passando a palavra a ele e aos espíritos. Primeiramente, a questão 835. Kardec pergunta: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Esclarece os espíritos. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Pergunta ainda Kardec, questão 836. O homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência? Responde os espíritos. Não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Vamos entender isto. Liberdade de consciência. Ela provém da liberdade do pensamento, a liberdade de pensar. E os espíritos dizem, então, que a consciência é sempre um pensamento íntimo do ser humano. Ou seja, é aquilo que você, depois de pensar, depois de raciocinar, você conclui como uma verdade para você e vai tomar decisões e vai realizar ações através justamente da sua consciência. E que essa liberdade de consciência não pode ser cerceada. Mas o que nós mais temos assistido no mundo atual são as tentativas de cerceamento da consciência individual. Isso não pode acontecer. Somente Deus pode nos julgar, porque somente Deus sabe o que pensamos no íntimo. E se temos a liberdade de pensar, temos que ter a liberdade de consciência. Ou seja, de pensar do jeito que pensamos, de tomar decisões que são individuais. E que os outros nada têm a ver com isso. E os outros não podem nos impingir isto ou aquilo no lugar do que pensamos. Conhecemos o dizer de Allan Kardec que o verdadeiro espírita não faz prosélitos, ou seja, que o verdadeiro espírita não tenta convencer as outras pessoas a ferro e fogo e de todas as maneiras possíveis sobre o espiritismo. Porque o espiritismo proclama a liberdade de consciência e o respeito ao pensamento do outro. Por isso, Allan Kardec também nos esclarece que o espírita não usa o fora do espiritismo, o fora da doutrina espírita, não há salvação. Não, muito pelo contrário. O lema do espírita é fora da caridade não há salvação. Porque o espiritismo respeita todas as crenças, todas as filosofias, todas as religiões. E trabalhando para que elas levem o ser humano sempre para o bem. E esse respeito, muitas vezes, nós temos visto na atualidade que está faltando. Portanto, todo ser humano tem liberdade para pensar e todo ser humano tem liberdade de
consciência para dirigir a sua vida aqui nesta atual encarnação. Apenas lembrando que tanto a liberdade de pensar quanto a liberdade de consciência teremos que dar contas perante a lei divina, perante Deus. Mas somos livres para pensar, livres para tomar as nossas decisões e não pode haver constrangimento em relação a isso. Bem, chegamos ao final de Ante os Novos Tempos. Mas na próxima quarta-feira, às 7 da noite, pelo YouTube, no canal Orientação Espírita, estaremos de volta, trazendo o Espiritismo e trabalhando para construir a Era do Espírito. Que você que nos acompanhou, que você que está aí assistindo o vídeo, tenha muita paz em sua vida, que possamos trabalhar sempre ligados ao amor ao próximo e que possamos estar juntos na próxima semana. Grande abraço a você, muita paz, até nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.